Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. E o primeiro episódio gravando aqui em 2026. Pousamos, paramos o melhor. Estamos aqui em Florianópolis, essa ilha do silêncio, que beira tecnologia, beira inovação. Fomos passar a semana aqui pensando já em 2026. E claro, a gente não ia perder a oportunidade para gerar conteúdo, gerar informação para todos os nossos ouvintes, participantes, todo mundo que nos acompanha. Então, você que está aqui a primeira vez, prazerzão pela sua presença. Meu nome é Fábio Garcês, sou CEO e um dos fundadores do CVCRM. E você que está acompanhando, compartilha, siga, multiplique esse conhecimento, essa informação para o nosso grande mercado imobiliário. Estamos na sede da NPU, nossa parceira e nosso canal de distribuição. O estado de Santa Catarina, depois de São Paulo, naturalmente, é o estado que nós temos mais uma presença regionalizada ali, junto com o Grupo CI, estarem também com nossos clientes. E hoje a gente convidou aqui o nosso grande episódio de 2026, aqui iniciando, Rodrigo da Hope, que vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho das percepções e principalmente falar um pouco sobre marketing, inteligência artificial e o mercado imobiliário. Mas, Rodrigão, antes de eu te apresentar, eu prefiro que você se apresente aí para nossos ouvintes. Com certeza, isso aí. Boa tarde, pessoal. Então, agradeço muito o convite do Fábio, da NPU, CVCRM, para participar do podcast. Então, adoro conversar sobre esses temas, Então, hoje eu sou sócio fundador da Hove Empreendimentos, diretor comercial e de marketing, E estou atuando no mercado aqui de Florianópolis há cerca de 15 anos, Então, o mercado da construção, ele oscila bastante. A gente está num momento bem legal, A minha empresa, no momento, está numa fase de transição para incorporação. E eu posso dizer que, realmente, a contratação do CV, como parceiro, como software de CRM, foi crucial para a gente conseguir avançar. E tem me ajudado muito, nessa parte, desde pré-venda, na venda, no pós-venda. Estou avançando bastante no estudo do marketing, até para usar mais ainda a ferramenta. Mas é isso. Então, a Hove é uma empresa nascida aqui em Florianópolis. O nosso foco são empreendimentos estrategicamente localizados. Inicialmente, a gente lançou com foco em rentabilidade. Agora, a gente está mirando mais no estilo de vida cliente final, mais alto padrão. Então, somos bem criteriosos nos projetos, execução. Uma empresa data-driven. Por isso que a gente está procurando usar o máximo o CV para ter o máximo de informação e lançar os melhores produtos. Para as determinadas tomadas de decisão. Mas lá, então, você era obra de curso ali. É isso. É muito forte ainda ali em Santa Catarina, Florianópolis especificamente, porque Santa Catarina é muito pujante, Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o frente, voltava agora, que o mundo de incorporação entra algumas responsabilidades. Eu queria que você contasse um pouquinho mais porquê dessa mudança. Legal. É muito forte, está mais forte ainda o preço de custo aqui em Florianópolis. Então, em Floripa, você não tem grandes áreas, é muito difícil você adquirir um terreno, o preço sempre é no limite da viabilidade. Então, algumas grandes construtoras tentaram entrar aqui, e não conseguiram, lançaram projetos um pouco fora de área. Então, para grandes construtoras é um mercado complicado. Com isso, facilita o crescimento dos pequenos, quem está começando. Preço de custo, que você junta um grupo, desenha um projeto e já capta, então, um recurso ali para construir. Então, em Floripa, eu comecei a trabalhar, então, em 2009 nesse modelo, Então, meu primeiro empreendimento foi no modelo, na época a gente chamava construção em condomínio ou cooperativa, não tinha nem SPE. A gente criava o CNPJ do condomínio primeiro, usava ele para organização financeira, A Receita Federal não permite mais hoje isso, então, aí a gente migrou, Então, hoje está bem profissional, Existem várias construtoras aqui em Floripa atuando nesse segmento, só que eu tenho uma visão, não só visão, experiência, de mercado, de ter feito acontecer. Então, o preço de custo, você ganha de administração de obra. Você pode cobra-se sim, um FII ali, uma taxa de estruturação e administração. Só que você tem que ter um volume de obra muito grande para dar conta do teu custo fixo, escritório, para que você tenha o pessoal ali adequado para você poder entregar algo de qualidade. Então, você assume muita responsabilidade, Você precisa ter muita obra. Então, é um risco alto para a empresa que está administrando.
Então, eu sempre tive essa visão de migrar para incorporação, só que é outro jogo, né? Então, incorporação é outro game, né? Você assume outros tipos de responsabilidades, né? Com relação à entrega, prazo, se estourar custo, né? É um problema seu, né? No preço de custo você lhe passa. E, então, você passa claro, tem uma necessidade muito maior de ser uma empresa data-driven, de ter dados, informações. Você tem que desenvolver, né? Então, o marketing de uma forma muito mais forte, né? Você passa a precisar muito mais dessa inteligência, porque no preço de custo, não, né? Você vai lá, pega um terreno mais ou menos, geralmente os preços de custo antes, o pessoal pegava um terreno meia boca, mais ou menos que o quê? O vendedor facilitava a forma de pagamento, aceitava pagar depois de fechar o grupo, tá? Sempre uns terrenos mais ou menos. Mas como era no custo, o pessoal estava acostumado a pagar, sei lá, na época, 12 mil metros quadrados, hoje já está o dobro disso, né? 12 mil para as incorporadoras, no custo dava 6. Então era fácil fechar o grupo, mas era muito na confiança, pessoas próximas, conhecidas. E então esse é um modelo que realmente se disseminou aqui, né? Mas eu sempre tive essa visão de que para a empresa realmente crescer, ter escala, comentei que estou no G4 agora, né? Então, estou olhando lá na frente, né? Então, para a empresa realmente crescer, como o preço de custo é muito difícil, né? Eu acho que hoje, aqui em Floripa, eu conheço uma empresa, ele foi até um dos meus primeiros sócios, né? No meu primeiro empreendimento, ele estava junto, fechando o grupo, né? Ele hoje está maior, mas não é uma empresa grande, mas ele já se consolidou no mercado, como preço de custo. Mas a maioria são empresas menores, tem gente que nem profissionalizou, né? Tem engenheiro que usa o próprio nome ainda, tem o CNPJ lá só para emitir nota, mas o cara com nome de empreendimento top, mas atuando ainda de forma não tão profissional, sim, entregando boas obras, né? Então, com isso, né, eu fundei a Rove há 3 anos, já com essa visão, tive uma construtora antes, né, só preço de custo, e a Rove, a gente começou no preço de custo, mas já na intenção de migrar, né? E então, a gente tem 2 empreendimentos nesse modelo, né, preço de custo, mas o nosso terceiro já é essa migração, que a gente está em pré-venda para pegar o RI, e como eu comentei, é outro game, né? Aí é que veio o CV que eu fui atrás, eu preciso de um CRM decente, eu tenho que olhar, eu tenho que ter captação de lead, né, online, enfim, é complexo, né, eu sou um cara até desenrolado nisso, mas, cara, é complexo. Então, estamos nesse momento... Não é que é complexo, tem outras skills aí. Mas é como você falou, acho que o poder não estou dizendo de escala, mas o poder de você replicar, você ir fazer seu negócio. Então eu entendi essa mudança, e aí, para isso, você falou muito de cultura data drive. Eu acho que é muito legal a gente falando sobre isso. Sim. Então, no mercado imobiliário, tá tendo uma mudança geracional muito forte, assim, principalmente dos pais para os filhos, para os netos. E eu acho que essa cultura das pessoas mais novas está fazendo tanto a pena que é justamente essa cultura data drive desde o início. Lógico, o feeling é importante, o conhecimento regional é importante. Por isso que você não viu muitas incorporadoras se tornando nacional, pouquíssimas, porque todas que se tornaram tecnológicas, o mercado imobiliário é muito regionalizado. É por causa da legislação, por causa da forma... É muito diferente, né? Você formar um projeto aqui lá no Nordeste, nada diferente. Mas essa cultura é bom que está começando a ser enraizada muito forte. Mas não existe dados se não tiver tecnologia. Né? Se não tiver alimentação. Né? E como é que você está preparando então o seu time? Eu entendi que você já contratou o CV, você contratou o Synergy, você está utilizando isso. Mas sua estrutura hoje, seus canais de venda, tem houses internas, queria entender a sua questão da estrutura preparada agora para novos clientes. Então a primeira coisa que a gente fez na Rove, então eu sou um cara bastante, né, de ir atrás também de conhecimento, né, de estudar. Então, sou engenheiro formado na Federal aqui, fiz uma pós na FGV, fiz curso do G4, hoje estou no Scale. Então, o G4 prega muito isso, né? Essa questão das empresas serem data-driven. Outra coisa é a questão da cultura empresarial, isso está muito forte. Então, fiz um planejamento estratégico e um plano de cultura, né? Código de cultura. Então, hoje eu tenho já de um bom tempo, desde que eu comecei ali no G4, fiz um código de cultura e lá eu tenho uma linha falando que somos data-driven, né? Então, que para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que ter informação real, não achismo, né? Não só feeling. Então, isso já está desde o começo da Rove, né? Cravado no nosso código de cultura.
todo mundo que entra na empresa, né, passa por um treinamento em cima do nosso código de cultura. E aí, claro que, consequentemente, a gente precisa ter softwares, né? A gente precisa ter sistemas para estar recebendo esses dados. Também não adianta eu ter 1 milhão de informação e me afogar nessa informação, né? Então, eu preciso ter algo para estruturar, para usar o que tem valor, né? E então, claro, a gente começou, né, fechando, a gente tem o Cienge, né, da Softplan, né, que é o ERP mais robusto. Então, a gente fechou o Prevision, que é de planejamento de obra, né, também Softplan. Só que tudo isso quando a gente ainda estava só com empreendimento preço de custo. E aí, quando a gente lançou o terceiro empreendimento, que a gente decidiu, esse vai ser a nossa primeira incorporação. Porque antes eu tinha uma imobiliária especializada em preço de custo que vendia para mim, que trazia recurso. Então, eu não precisava ter esse esforço. A venda estava toda na mão do terceiro, né? E acontecia de forma fácil. Quando eu decidi migrar para a incorporação, mudou o game, né? Então, aí eu entendi que eu não podia deixar toda a minha venda na mão do terceiro. Criei uma house, né? Então, hoje eu tenho sim uma área interna de venda. E aí é aquele jogo, né? Que assim, aí beleza, eu botei uma closer e criei a minha área de marketing que eu estruturei até um pouco mais. Aí começou que a minha closer precisava de lead, né, de produto para vender, que eu até tinha, né, mas eu não estava ainda com a RI, eu tinha produto, mas que eu não podia vender ainda como incorporação, não era compra e venda, ainda era no modelo de preço de custo. Então, eu tinha uma dificuldade do produto e, quando eu tinha lead, eu estava começando, né, fechei com uma agência, começando a captação, fazer campanha online, Instagram, Google, etc. Sua agência é terceirizada? Era terceirizado. Hoje eu ainda tenho, tá? Mas hoje é um mix, tá? Mas antes era só terceirizado, tinha só uma pessoa dentro da empresa e deixava mais na mão da agência. Então, começamos o trabalho. Então, no início, né, a minha closer, pô, cadê lead? A gente demorou um pouquinho até conseguir começar a trazer os leads, né? Porque não é de um dia para o outro, né? E beleza, conseguimos. Aí, beleza, temos um volume de lead. Mas e agora, né? Tem que ser qualificado, porque vinham os leads e nada a ver, que eu nem respondia, né? Então, a gente foi melhorando aqui o marketing, nisso veio o CV, né? Eu fui atrás, eu usava um outro CRM, mais desses geralzão aí, mas já usava, sempre usei, tá? Nem lembro qual, tá? Mas era, sei lá, sei lá, Eu falei, não, agora eu preciso de algo específico da construção. E aí a gente viu o CV e realmente, bem legal, assim. Pra gente encaixou como uma luva, de verdade, tá? Não é porque a gente tá aqui no... Se fosse o Cienge, por exemplo, eu já dou umas reclamadas. Se fosse o podcast de Cienge, eu já ia dar uma reclamada. Mas não, você vê, realmente a gente tá bem satisfeito. E com isso, né, eu estruturei melhor o meu marketing. Então, né, a parte de branding, né, porque a Rove não era conhecida, então comecei a focar nisso, a ter criativo de qualidade, a divulgar. Acelerei campanha na Instagram, melhorei, Google. E aí, dentro do CV, então a gente usa o pré-venda, né? Então, os meus leads caem direto pro CV, né? Então, já direto da campanha já cai lá, já cai no funil, já vai direto para minha closer, anda no funil. Aí, então, criei essa house e também comecei a selecionar melhor os meus parceiros externos. Então, hoje eu tenho um parceiro principal que é a Agrália, que é a maior imobiliária aqui de Floripa e da região, cara extremamente consolidado, só vende os melhores produtos. Consegui me aproximar e fechei com ele, tamo junto. Então, eles acessam o CV também, né? Usam, então cadastram um lead lá e tal. Com isso, agora eu tô cheio de lead e a minha closer tá lá com a língua de fora. Agora eu tô até abrindo vaga, né? A gente vai avançar agora em melhorar essa parte comercial para dar conta. Eu tô mandando o lead até para um terceiro. Eu tenho a Gralha, eu tenho um outro parceiro corretor que ele veio de uma startup, é um cara que não é corretor, é diferente. Então a gente tá jogando lead para ele. Como a gente não tá dando conta, eu tô passando para ele me ajudar a atender, né? Então é legal isso, né? Não, com certeza. Mas é sempre essa briga boa, comercial, marketing, né? Que cada hora é um que tá puxando ali. Mas nesse caso, qual é a sua principal captação hoje? É Insta ou Facebook? É digital, Instagram. Então hoje é Instagram, que a gente realmente capta mais lead, né? Então, tá começando a vir alguma coisa orgânica. A gente demorou um pouquinho para ajeitar, porque é totalmente diferente para configurar, né? Sim. Mas a gente já tá, sim, com a captação do Google funcionando, tá?
Mas hoje, da minha house interna, a principal captação é Instagram, né? Campanha no Instagram. É que normalmente no Instagram tem uma quantidade de lead maior, mas a taxa de conversão tende a ser menor porque tem muito curioso. A minha taxa é baixa. Mas você falou uma coisa legal ali de brand, de marketing, de autoridade, que você tá ferrado também nisso. Porque aí entra as inteligências artificiais, que a gente tá falando ali, eu tô falando de busca, eu tô falando de operação. Sim. E as inteligências artificiais, os próprios ChatGPT, cara, tem inúmeros clientes que estão achando que ele vai buscar lá percepção e apropriar acha, mas ele só acha se tiver um site, Isso. SEO, exato. um SEO bacana e muito conteúdo. Muito conteúdo. Muito conteúdo, né? E aí você falou aí do funil e o processo, você já está vendendo? Tá vendendo. Você já está... Não, tá vendendo. Tá funcionando. Saiu venda. Assinatura eletrônica online. Assinatura eletrônica online. Já vai pelo CV, tudo. Já, cara, vai ter WhatsApp. Tudo automatizado. Tô usando 100%. E o pós-venda também. Eu só não liberei ainda o acesso ao portal para o meu cliente. Tá pronto, tá? Mas não liberei o acesso ainda. Tá? Mas eu tô com o esquema completo rodando ali. Isso, qual é a sua percepção agora, pegando um pouquinho, parando de dentro de casa agora para fora, o mercado? Tá tendo uma adaptação boa? Taxa Selic tem que baixar, ela ainda ficou estável, mas mesmo assim o mercado imobiliário, cada um da você só no CV ano passado passou 130 bilhões em VGV. Né? Então, assim, ele vem a minha vida, lógico, foi muito forte, né, pelas próprias iniciativas do governo federal. O alto padrão não diminuiu. Sim. O médio teve aquele nojo, a taxa de Selic que termina impactando bem o financiamento, mas o mercado está bem receptivo ainda para aquisição e um produto também importante na concepção do produto. Sim. Floripa, você comentou, né, da Ilha do Silício. Floripa é uma cidade diferente. Então, não dá para generalizar, né? A gente está numa fase muito boa aqui, tá? Já tivemos fases ruins, mas o que mais impacta aqui é a questão governamental, plano diretor, quando a prefeitura interfere atrapalhando as construtoras, né? Demanda aqui é incrível, você tem demanda. Então, você tendo um produto adequado, claro que você tem que ter dados, data-driven, saber o que o pessoal está procurando, né? Então, tem parceria, né, com empresas de gestão de locação, Zone House, que me trazem muitos dados referente a isso. Mas, assim, estão falando de dados, né? Então, agora me perdi aqui no que tu tinha perguntado. Não, falando do mercado. Do mercado. Então, assim, o mercado aqui é diferente. Floripa realmente é uma cidade que ela tem uma demanda contínua muito forte, né? Uma demanda alta muito forte. É uma ilha, então a gente tem uma limitação geográfica. A gente tem alguns principais bairros, né? O Jurerê, que já está realmente tomado de empreendimentos, praticamente não tem mais terreno. A gente só tem uma outra área de grande crescimento, que é o Campeche, a planície do Campeche. Então, começou a crescer não faz tanto tempo, que é onde a gente tem os nossos principais empreendimentos. E Floripa é um sonho, né, de moradia de muitas pessoas, né? Eu sou paulista, vim para cá em 99, né? Mas é o sonho de todo paulista da capital, morar em Floripa, né? Então, e o Campeche é exatamente o oposto da capital lá, né? Então você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter um estilo de vida diferente, realmente segurança, né, em contato com a natureza, é outra vida, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande aqui. Então, você tendo o produto adequado, né, então bem localizado, bem desenhado, tu não tem dificuldade de venda aqui. Né? Então, a gente realmente está vendendo bem. Então, estamos numa transição, não posso vender sem RI, né? Então, eu tenho fase private, né? Mesmo assim, eu consegui captar legal, né? A gente está indo para a fase de venda, realmente agora eu estou fazendo reserva, tá? Usando CV. Cara, mas saiu várias já do meu empreendimento, né? Que o cliente realmente fecha e começa a pagar só depois do RI. Cara, mas a gente se surpreendeu. Até agora, aí, verão, janeiro, a procura muito forte. Uma procura grande. Então, mas eu tenho, né? Então, falando um pouco de private, você falou de Selic. Então, eu tenho sim também bastante procura de investidor. E hoje é difícil realmente, né? Quando o investidor compara, ele bota o dinheiro na XP lá, é fácil, é seguro. Apesar que para mim, né? É mais seguro você imóvel, né? Terra, os antigos sempre falavam, né? Que não tem investimento mais seguro do que você investir em terra, em imóvel. Então, na minha é mais seguro, né? Do que colocar que você vira na XP, você tem as oscilações lá também, né? Então,
quando a gente apresenta os números para esses investidores, então Floripa, a gente já tem 1 metro quadrado bem valorizado. Campeche, a gente está falando de lançamentos, 1 metro quadrado da área privativa, 20 mil mais, né? Mais barato, 20 mil. A gente já tem projetos acima de 30 mil, né? 1 metro quadrado da área privativa. Então, quando você pega custo, né, versus, né, esse valor, e vem o investidor mesmo, né, para entrar numa fase mais inicial, você consegue entregar para ele uma rentabilidade mais do que isso. Bem mais, você entrega mais que isso, tá? Tendo o projeto bem desenhado, que ele tenha liquidez na saída. Isso aí, entenda nada, tem liquidez, né? Porque assim, a maior preocupação que eu vejo dos investidores é entrar no negócio e não conseguir sair. Isso, né? Então, a gente consegue mostrar para o investidor que ele tem segurança na saída, que tem liquidez, né? Tanto se ele quiser vender, ou até se ele quiser deixar o tempo alugando, short stay, né? E depois vender. Então, a gente consegue trazer né, dados, né, factíveis, né, de rentabilidade acima do mercado financeiro, consegue trazer essa segurança de realmente liquidez e saída. Então, eu não posso reclamar. A gente está numa fase bem legal aqui. Você falou uma coisa interessante sobre os executivos, sobre mercado de forma geral, as pessoas que vêm para Florianópolis, os executivos do Cinco, muitos deles, até o grupo Estado, que é nosso sócio aqui de Santa Catarina, tem uma coisa interessante, eles querem sair de São Paulo para vir morar aqui. E lembrando que você está 1 hora de São Paulo, né? Então você está muito próximo. Meus empreendimentos são 5, 10 minutos do aeroporto. Mas eu digo, galera, mas eu não venho, eu fico em minha terra, que é São José Aracaju, que é tão boa. É boa, eu conheço, tá? Conheço na Maravilha, tive essa vez. Bom, então a gente falou um pouco do mercado, bem otimista, eu acho que para 2026 tende a fazer isso. Um tema que a gente sempre traz também na inovação é a inteligência artificial. Perfeito. Né? A inteligência artificial, que eu posso dizer dentro da operação, que eu chamo AI-in, que é dentro da operação, que eu posso otimizar, e out, que é fora. Que é o seguinte, o quanto eu posso também melhorar o relacionamento com o cliente, as vendas do cliente. Hoje, de forma prática, você está utilizando alguma coisa, você já vem... A gente utiliza o básico, com certeza, ChatGPT na vida e tal, isso já há bastante tempo. A gente está fechando agora um pré-venda AI, tá? Então não está fechado ainda, a gente já usou, já selecionamos quem vai ser, né? Então, pré-venda para fazer uma qualificação, né? Como eu falei, né? Minha closer está com a língua exponencial, se eu botar eu ia direto para ela. Então, não, tem a menor condição. Então, acredito que no máximo um mês a gente já está com isso operando. E a gente incluiu também follow-up. Então, mesmo a minha closer, tá? Ela vai ter o apoio dessa AI, né, para estar conversando com os clientes, né, aquele que ela está aguardando uma resposta. Então, isso a gente, no prazo de 1 a 2 meses no máximo, a gente já vai estar com essa AI rodando, tá? Mas assim, isso tá também no meu código de cultura, tá? Então, tem uma linha lá, usamos inteligência artificial. Claro, não obrigo, né, ninguém a usar, mas está lá para todo mundo lembrar. Então, o meu sócio vem da área de tecnologia, né, eu sou engenheiro, mas eu tenho um sócio que vem da área de tecnologia, né? Então a gente está bem forte nisso e a gente já recebeu uma empresa especializada em AI para, de repente, desenvolver um agente para, né, específico, não só esse do pré-venda, a gente já viu algumas outras coisas, mas se precisar de um parceiro para testar, né, você vê, fala com a gente, sim, a gente vai adorar. Não, e o nosso trabalho, o nosso papel, o nosso propósito, vamos chamar assim, é justamente melhorar a venda imobiliária e a experiência do cliente. E o SDR digital que você falou. Onde você falou desse que você está limitado, porque a ideia é o seguinte hoje. Eu sempre falo assim, em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei. Então o que significa isso? Os trabalhos burocráticos e operacionais, aí vai ajudar. Que não meio. Assim, que é o relacionamento com o cliente, tem aquela abordagem, tem aquele atendimento próximo da realização do sonho dele, aí tem que fazer para a pessoa. Então, o SDR, eu acho que para você vai ser fundamental, vai tirar aquela ponta lá, você vai precisar botar mais gente. Como também a IA depois disso, de alimentação e follow e a facilidade. Você tira uma foto de um documento, ele já transcreve, emite um contrato em minutos, né? Então, a gente já está caminhando muito para isso, né? Legal. E também no pós-venda, né? Que é a inteligência artificial lá no pós, porque o que é que o cliente quer falar muitas vezes com o incorporador? Cara, você muda bem o boleto, quero saber, não consigo acreditar. Em coisas que hoje, o bot antigamente não funcionava. Aquele bot em empresas aéreas, que você procurava informação, não tinha. Hoje a capacidade do pré e do pós, ela conversa até com sotaque.
Sim, é impressionante. A gente tem, assim, chega ao ponto de tu não identificar aquele ato. E você achar que é um humano mesmo ali. Ao contrário, como conduta, a gente sugere que ela identifique. Isso, exato. Mas, isso. Se deixasse fazer. Cara, Rodrigo, que legal, cara. Então, as perspectivas, quero saber agora para 2026, 27, 28. E você está no cenário que é legal, a gente pega muito incorporadoras, eu pego esse exemplo de construtora de São Paulo, lembrando aqui que como você está começando com um empreendimento, daqui a pouco, 5 anos depois, já está quase um bi de DGB, né? Um tamanho gigantesco, e eu acho que a gente está num momento agora que a gente otimizar a gestão desde o início, como seu pensamento de contratar tecnologia, de contratar estruturas, menos gente, mais processo e mais eficiência, vai ter esse crescimento. Então, minha pergunta é, os próximos anos, os próximos passos? São bem otimistas. Então, hoje, né, a gente tem esse primeiro empreendimento que eu comentei em corporação, né, que é o Campeche Living. A gente está em fase de pré-venda em vias de obter o RI, né? A gente já tem um próximo lançamento no Campeche, extremamente bem localizado. Então, a gente realmente só fecha os melhores terrenos, né, nas melhores regiões, né? Então, o Campeche, como eu falei, bola da vez, né? O único local que tem perspectiva de crescimento, tem áreas à venda. E a gente, até uma informação que eu trago aqui de primeira mão, a gente fechou mais 2 áreas, né? Então, uma na Beira-Mar, né, na rua de trás, e uma outra no Capé, que também é um bairro nobre aqui, que vão ser os nossos próximos lançamentos. Então, assim, a gente já tem um land bank bacana. Hein? Bacana, né? Então, esses 2 últimos que eu comentei, a gente está começando a desenvolver os projetos, então, data-driven, né? Pegando informação de mercado, né? Com as imobiliárias, com as empresas de gestão de locação, que precisam, o que o cliente quer. Então, a gente desenha o nosso projeto exatamente dessa forma, tá? Olhando para o cliente, diferente das construtoras antigas que, ia lá, pegava um terreno lá qualquer, desenhava um projeto e botava na mão do comercial e marketing, se vira. Não, nosso é o contrário. Então, eu desenvolvo realmente o conceito. Então, primeiro eu pego a melhor área. Pô, quem que é o ICP aqui? Sempre tem mais de um. Quem que é? Quem que é o cliente que vai se interessar em comprar aqui? O investidor private, né? Um investidor que ele pode usar também o empreendimento, ou o morador, né? Que é os 3 principais ICPs que a gente tem. Desenho, né? Idade, perfil, estilo de vida. Baseado nisso, é que eu desenho meu projeto com arquitetura, tá? Então, a área de lazer é totalmente desenhada baseada nisso, tamanho das unidades, né? Quantidade de dormitórios ou não, loft ou não, tudo desenhado baseado nisso, né? Então, estou começando o desenho desses 2 últimos que eu falei, né? O da agronômica e o do café, e, né, já conversei com a principal imobiliária, e estão loucos, né, pelo lançamento, porque tem esse da agronômica, eu estou desenhando ele exatamente em cima de uma demanda reprimida, né? Então, que eles falam, cara, isso aí você vai lançar, vai ser vendido. Porque o que eu mais tenho é cliente querendo comprar isso aqui, ó. Tá cheio. Se você fizer esse prédio aqui, cara, tá tudo vendido. Tá, então tá aqui, tô desenhando. Então, a nossa perspectiva realmente é bem otimista, né? Porque com mais esses 2 empreendimentos aí, tô falando em obra até 2030, mais, né? Então, a nossa meta é lançar no mínimo aí, ou em torno, né, de 15 mil metros de área de obra por ano. Então, por enquanto, estamos cumprindo. As desse ano a meta já está batida, né? Mal começamos o ano já está batida. Então, a gente está bem otimista. E funding? Os próprios? Não, é mesclado, né? Então, a gente começa com uma captação private com investidores de carteira, que ajuda a gente a comprar o terreno. A gente bota também, né, capital próprio, que a gente gente reinveste o máximo. E incorporação é muito difícil, né? A não ser quem já está no mercado há muito tempo. Eu sou obrigado a ir para banco, fundo. Então, a gente tem hoje já um fundo, né? A gente fechou parceria com o fundo, a gente já tem 2 empreendimentos aprovados. Onde a gente consegue um crédito ponte, tá? Que é um pouco antes do início da obra, né? E depois, sim, um funding específico para a obra, né? Que é bem legal, a gente conseguiu taxa boa, tem um esquema de recompra. Então, é um fundo bem rigoroso, né? Que ele trabalha ele vende family office e tal. Então, né? É um dinheiro ali que quem tá de olho realmente é bem criterioso. Então, bem legal, porque eles aprovaram o nosso projeto, assim, e deu para ver que eles ficaram bem felizes, né? Com os nossos projetos, a forma com que a gente está gerindo, por ser data-driven, a gente é bem organizado, localização dos terrenos, o desenho dos projetos, né? Imobiliária parceira. Então, tudo fechou, né?
Então, funding realmente para incorporação tem que ter, né? Tem que ter, e a gente já está bem redondo nisso. E você falou bem, assim, vários clientes nossos buscam justamente uma capacidade de crédito do mercado através de fundo e tudo, mas a grande dificuldade é entender que precisa ter governance. Precisa ter segurança. E para isso só existe com tecnologia. Né? O cara pede informação, não tá aí, o relatório tá aqui, o Excel. O Excel, era o 2 semanas depois. Esses critérios de governança faz até a taxa ser menor. Faz mesmo. E aquisição, e isso viabilizar o próprio empreendimento. A gente teve facilidade em aprovar com esse fundo por isso. Que a gente está bem organizado, então eu já tenho o ciente todo rodando, CV, parte comercial, né, a parte de planejamento com previsão, planejamento de obra. Então, eles pediam informação, a gente tinha tudo ali bem organizado, estruturado, lastreado em dados. Então, foi bem legal. Bacana. Bom, Rodrigo, se pudesse passar um dia falando o mercado imobiliário, quero te agradecer por ter vindo aqui presencialmente. Obrigado também. E desejar todo o sucesso do mundo. Quem diz assim, os incorporadores são os apaixonados, os empreendedores fortes, com esse grande potencial que a gente tem no PIB do Brasil, que é gerar emprego, gerar desenvolvimento. E para concluir, eu vou fazer a última pergunta, que é mão de obra. Está tendo dificuldade, sim ou não? Sempre, né? Mão de obra nunca é fácil, mas a gente consegue, tá? Quando você tem... É a mesma coisa, tá? Você tem um bom produto, bem desenhado, um belo projeto, né, que o empreiteiro, eu já tive mão de obra própria, tá? Mas hoje ela é 100% terceirizada, né, a mão de obra mesmo. Então, o empreiteiro olha isso também. Ele quer se sentir seguro, ver próximos projetos. Então, quando você se apresenta dessa forma, você consegue pegar os melhores empreiteiros. Então, eu até acabei de trocar de empreiteiro, porque ele tinha um primeiro, muita qualidade, mas ele não conseguia dar produção. Cara que eu conheço há muito tempo, fez meu primeiro prédio, legal, confio, mas o cara não conseguia cumprir cronograma. Não teve jeito, eu tive que nem se medir com ele. Só que quando eu fui atrás, ele disse, ele quer ser um monte. Não tem muita, vamos dizer assim, não tem tanta oferta, mas quando você chega com um bom produto, uma empresa organizada e tal, o que está trabalhando lá no concorrente, ele se interessa, foi isso que aconteceu. Então, o empreiteiro que eu peguei agora, ele trabalha nas maiores aqui, né? E quando ele olhou a Rove, viu a organização, os empreendimentos, os próximos lançamentos, ele falou, não, quero fazer parte. Quero fazer, claro. Importante, não adianta querer espremer o cara e que o cara... Isso é uma coisa importante que já aconteceu comigo no passado, e espremer o empreiteiro não aguentar e quebrar. Então, se não dá. Então, se eu tenho um preço de mercado, né, tem aquele valor, né, que realmente viabiliza o negócio do cara, é uma empresa também, né? Então... tem muita construtora que chega lá e que, eu quero fechar abaixo de 40% do PUB e tal. Cara, vai dar ruim. Se tu pegar um empreiteiro, menos de 40% do PUB aqui em Floripa, a conta dele não vai fechar, ele vai quebrar. Então, assim, paga, tem que estar bem informado, né, e tal, data-driven. Cara, paga, que é o valor de mercado do bom empreiteiro, que vale a pena que você economize em outras frentes. Até porque é um fornecedor extremamente estratégico. Você não entrega empreendimento, mata. Acaba. Bom, Rodrigão, cara, quero agradecer demais. É isso, eu que agradeço. Bate-papo legal. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Como sempre, aqui novos episódios. Se você está assistindo agora a primeira vez, compartilha, replique, divulgue para a gente continuar esse projeto. Que o nosso objetivo não é gerar apenas tecnologia, mas é gerar informação. E gerando informação, a gente multiplica principalmente nossa força nesse grande mercado imobiliário. E que 2026 seja fantástico. Entre lá no nosso site, cvcrm.com.br, tem muito conteúdo bacana, muito material bacana para você incorporador, para você gestor. Rodrigo, valeu, cara. Show! Fabio, muito obrigado.